Olá, está começando mais um programa Viver Ciência, o programa que leva o conhecimento científico produzido aqui na Universidade Federal de Goiás para você aí de casa. Como a interação homem-máquina pode influenciar na composição e performance musical ou no estilo eletroacústico? Este é o tema da pesquisa de hoje. E para falar sobre este assunto, estão aqui com a gente no estúdio do Viver Ciência o coordenador da pesquisa, Anselmo Guerra de Almeida, e o mestrando da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, Sérgio de Alencastro Veiga Filho. Sejam bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Agradecemos o convite, saudamos a quem está assistindo e espero que aproveitem bem essa explanação. Obrigado, Sérgio. Interação homem-máquina na composição e performance musical por meios mistos. Este é o nome da pesquisa que vamos conhecer agora através da reportagem. A pesquisa Interação Homem-Máquina na composição e performance musical por meios mistos se baseia na linha chamada Computer Music, que surgiu na década de 1950. A nossa pesquisa ela parte de uma questão básica, né? É o impacto, o uso das novas tecnologias no fazer, no criar e no fazer musical. A questão é que a indústria ou as empresas que trabalham com música, elas se preocupam na questão da produção musical enquanto produto vendável, enquanto produto como serviço. No nosso caso é diferente, nós temos uma preocupação em relação à própria produção, à questão da estética, à questão das implicações da tecnologia e a maneira de fazer, as novas maneiras com que podemos usar essa tecnologia sem trabalhar com o mimetismo dos sistemas anteriores. O mimetismo negado pelo pesquisador quer dizer não reproduzir algo já existente ou similar a algo comum. A forma eletroacústica permite que o músico inove em uma performance ao vivo, por exemplo. Através do software, ele pode mudar o compasso, o arranjo das notas e até improvisar na apresentação. Com as novas tecnologias, a gente procurou trazer mais humanidade a esse tipo de relação. Essa é uma das aplicações que a gente procura. Então, por exemplo, uma performance onde a música, o computador fazendo o papel do parceiro do músico em carne e osso, ele é capaz de identificar o ritmo, identificar o andamento imposto pelo próprio intérprete e ele se adaptar ao músico e não ao contrário. E a partir de agora a gente começa então o nosso bate-papo aqui no estúdio. E eu começo perguntando em relação à diferença da interação homem-máquina e homem-instrumento musical. Em que sentido existe essa diferenciação? Bom, podemos enxergar a interação com o instrumento musical como um caso particular, ou uma instância, um subgrupo do que seja a relação homem-máquina. Considerando que tudo que é extensão do corpo humano, a ampliação dos seus sentidos, a gente pode chamar de máquina. Então, todo instrumento é uma máquina. Então, a interação é o nosso estudo. Dentro dessa vertente musical, Sérgio, fala pra gente como funciona, então, a tua linha de pesquisa dentro do mestrado. Então, a linha de pesquisa é em composição e novas tecnologias, e é exatamente a criação de interfaces e composição com essas interfaces, né? Esse é o meu projeto para compor umas 4 peças de 10 minutos aproximadamente, sendo que cada uma delas utilize um sensor diferente. Então, teve o seminário de pesquisa em pós-graduação em música e eu já apresentei uma obra que utiliza o giroscópio para o controle do theremin. O theremin, quem não conhece, é aquele instrumento que tem um som fantasmagórico. E eu associei o theremin ao giroscópio para se tocar. E tem um outro segundo instrumento que é um sintetizador de harmônicos, né, com granulação de harmônicos, que seria a base, né, ou
o acompanhamento para esse teremin, né? Giroscópio. Ok, daqui a pouco a gente entra em mais detalhes da pesquisa. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook ou acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para entender melhor como esta pesquisa está dentro desse universo maravilhoso que é o universo da música. A ciência é viva quando tem aplicação na vida dos sujeitos no cotidiano, melhorando a vida de todos nós. O Viver Ciência está de volta com a presença do doutor em Comunicação e Semiótica e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica, Anselmo Guerra de Almeida, e com o mestrando em Música, Sérgio de Alencastro Veiga Filho. Estamos falando de um estudo da UFG que focaliza a questão da representação do conhecimento e a interação homem-máquina na composição e performance musical no âmbito da música eletroacústica. Por que a música eletroacústica foi escolhida como objeto de estudo da pesquisa? Bom, falando pessoalmente, enquanto estudante, eu tive o privilégio, vamos dizer, a facilidade de ter tido contato com a música eletroacústica desde cedo. Eu cresci na cidade de Santos e muitas pessoas sabem que em Santos foi o berço da música nova. Teve o Festival Música Nova que existe há décadas, né? E nesse contexto, por essa facilidade, desde cedo eu tive contato com compositores como Léo Cooper, com Conrado Silva, o brasileiro Jorge Antunes. Então, dentro desse contexto em que a música nova, a música contemporânea me encantava, o que mais me prendeu a atenção foi a música eletroacústica. E ao longo da minha formação, eu fui procurando meus pares, eu fui procurando me aprimorar e foi aí que eu consolidei a música eletroacústica, incorporei a música eletroacústica como minha atividade central, né? Além das outras atividades como o ensino, como a extensão. Então a música eletroacústica para mim sempre foi um eixo de atividade. E você, Sérgio, como decidiu então entrar para esse ramo na pesquisa? Então, a música eletroacústica é uma estética, né? Que resultou da junção da música concreta, né? Que seria só os sons acústicos, e com a música eletrônica, que seria só os sons eletrônicos. Então, a partir do momento que eu capturo um áudio qualquer e transformo isso já é eletroacústico, né? Não é só a reprodução daquela gravação, né? Já foi transformado. E particularmente, como a pesquisa em composição de novas tecnologias, né? Então exatamente a parte eletrônica, hoje a gente tem os softwares, tem todo o aparato informático e livre ainda, né? Porque a maioria dos softwares são software livres de transformação, de programação de áudio. Então, assim, na pesquisa é com música eletroacústica, apesar de eu compor também trilha sonora para desenho animado, e nem sempre a estética é eletroacústica, mas a gente tenta trabalhar com todo tipo de estética, né? Bem, o que são metáforas? Tem um termo que é utilizado na pesquisa, que é metáforas em sistemas computacionais. Qual foi o papel delas nessa pesquisa e o que são essas metáforas também? As metáforas foi uma denominação que foi usada para tratar a questão das interfaces, né, na questão do uso do computador. O que acontece? O computador é uma máquina genérica. A interface para esse uso genérico, o que é? É o monitor, é o mouse, é o teclado. E essas ferramentas aí, estamos aí falando de um nível de interface. Nós não estamos ainda falando de interface dentro do software, né? Nós estamos falando de acesso do ser humano ao conteúdo do computador. E certamente essas não são ferramentas
apropriadas para se fazer música. Elas não têm a capacidade de captar o nosso gestual, né? E o que acontece? Para você entrar no computador, você tem que usar níveis de linguagens, né? De onde vem o nível mais baixo, que é a linguagem de máquina, ao nível mais alto, que é a linguagem humana, a linguagem com que, por exemplo, estamos conversando aqui. Na música é mais sensível ainda, porque é um outro tipo de atuação frente à manifestação, que até se contesta se é linguagem ou não, mas vamos assumir aqui que a música também é uma linguagem. E para se chegar na linguagem da máquina, nós recorremos a analogias, nós recorremos a modelos, e esses modelos são as metáforas. Dando algum exemplo simples, né? Quando usamos um simples player, um tocador de MP3, um tocador de CDs dentro do nosso computador, o que nós temos de metáfora? Os botõezinhos de play, de avanço, de retorno, usando os mesmos signos que existem nos aparelhos externos, aparelhos que o usuário está acostumado a usar. Então, isso é uma metáfora, e a gente está tão permeado disso e tão acostumado que se esquece que está lidando com um símbolo e não com o objeto em si. Existe um momento da pesquisa em que se compara o modelo do conhecimento musical com algo relacionado a um problema de tradução, né? Como se dá, então, essa relação? Então, relacionando à pergunta anterior, né, o que é a tarefa de quem constrói a interface? É tentar traduzir o objetivo, né, a tarefa que vai ser realizada, né, traduzir isso para linguagem que o computador entende, né? O que acontece é que nos programas, por exemplo, os programas comerciais, eles trazem isso pronto, imutável. Quem vai usar, abre o manual, vai lá e fala, para você conseguir isso, você faz aquilo, né? Existem operações que são, vamos dizer, consagradas, que são definidas, e quando a gente abre um programa, a gente já vai direto naquela funcionalidade, né? Eu não sei se você gostaria de complementar alguma coisa. Eu queria saber, em relação às conclusões da pesquisa, você que está lidando diretamente com essa vertente, né, eu queria saber, de repente, de você ou dos dois, quais são as conclusões, se houve surpresas dentro dessa história toda que nós estamos falando aqui. É uma pesquisa bem grande, né? A quantidade de sensores, a quantidade de possibilidades, né, com o software, né, com a programação de computador. A gente pode programar o computador para responder ao nosso gesto, né? Ou seja, tem a interação, né? Não é só o toque, né? A gente não só toca o computador, a gente pode programar ele para tocar com a gente, né? Ele reagir aos nossos impulsos, né? Um exemplo simples, eu poderia fazer uma melodia com alguma flauta e o computador analisando a melodia, ele poderia já fazer o acompanhamento, né? Essa é uma possibilidade, por exemplo. E o que é surpreendente é que no mercado não tem tantas coisas que a gente encontra possíveis na pesquisa. Realmente poderíamos criar uma interface, alguma coisa para ser comercial, apesar de não ser essa a intenção da pesquisa, que a pesquisa está voltada à composição, né, e não a instrumentos, né? Apesar que a ideia é compor com instrumentos que não existem, né? Compor tudo, né? Compor os instrumentos e compor a música, né? Inclusive compor o próprio timbre. Então, nós trabalhamos desde o que seria o código genético do som, que é trabalhar com métodos de síntese, métodos diferentes com os quais a gente pode criar novos timbres, pode simular instrumentos, ou pode criar macro-instrumentos, instrumentos que têm reações diferenciadas, inclusive fazer com que um instrumento tradicional interaja com o computador,
como o próprio exemplo que o Sérgio disse, a máquina possa ouvir, né, ter algo mais próximo do comportamento humano, ou a máquina ser um partner, ou seja, um companheiro do outro músico, de modo que, diferente vamos dizer, de planos históricos da música eletroacústica, em que você tinha meios mistos, ou seja, uma parte fixa correndo e uma parte de um músico tocando o instrumento tradicional, nessa interação o que acontecia? O músico tinha que correr atrás do tempo fixo, o tempo que estava congelado dentro daquela mídia, ou a fita magnética, ou um CD, ou o HD de um computador. Então a pesquisa ela aponta para um lado em que a gente embuta mais humanismo dentro do comportamento da máquina. Seja uma inversão, então. Exatamente. Quanto mais perto o comportamento da máquina estiver da ação humana natural, melhor. Ok, daqui a pouco a gente continua então o nosso papo, tá certo? Daqui a pouco, Viver Ciência, aqui no programa nós vamos trazer perguntas, desta vez de um especialista, diretamente para os nossos entrevistados. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. O conhecimento, nenhum produto tecnológico aparece do nada, ele aparece do acúmulo de conhecimentos. Por exemplo, nós estamos aqui usando a iluminação e estamos usando os microfones. Isso aí é resultado de um conhecimento que foi produzido há muito tempo atrás. E este conhecimento gerou produtos tecnológicos que podem ser usados. Então, todo conhecimento básico e essencial, ele é fundamental para a produção de conhecimento técnico e tecnológico. Então, o conhecimento, fazendo uma diferença clara, o conhecimento básico, o conhecimento da ciência pura, da física, da química, da biologia, da bioquímica, da história, são conhecimentos que permitem a apropriação através de produtos técnicos e tecnológicos que podem ser desenvolvidos para a qualidade de vida da sociedade e da humanidade. O Viver Ciência está de volta, estamos falando da pesquisa Interação Homem-Máquina na composição e performance musical por meios mistos. Quem vai fazer perguntas agora sobre a pesquisa é o Neuber Oliveira, que é professor de música. Gostaria de perguntar sobre o aumento dessa demanda, dessa acessibilidade dos produtos para a produção de audiovisual. Atualmente a gente conta com produtos de classes diferentes e preços mais acessíveis, que facilitou a produção de música caseira. Como que essa acessibilidade influencia nessa demanda e nesse mercado dessa produção? E sobre a qualidade, se ela mantém a qualidade normal ou se tem algum padrão inferior de qualidade com essas gravações mais caseiras. Por favor, professor. É uma pergunta complexa, porque a questão não está na tecnologia, e sim do uso, de como aproveitamos essa tecnologia. Certamente, com os equipamentos mais acessíveis, com o advento do software livre, é possível fazer sim muita coisa de qualidade. O que nós estamos mais vendo é o uso de equipamento de alta qualidade para se fazer música de baixa qualidade. Vamos então a mais uma pergunta. Como esse uso de recursos eletrônicos influencia na performance ao vivo? O que o músico precisa mudar nessa execução? Por favor. Bom, existem plugins, né, que é o nome dos pequenos aplicativos de áudio, né, que a gente instala nos softwares de multipista para gravação, né, de estúdio. Esses plugins, hoje em dia, com a velocidade de processamento que a gente tem, eles conseguem fazer transformações incríveis em tempo real, né? Enquanto, por exemplo, eu estou falando com você aqui, o áudio poderia estar sendo transformado e sendo transmitido com voz feminina, por exemplo, ou com, né? Isso a gente já até vê na televisão, né?
Mas existem transformações que há pouco tempo atrás eram impossíveis exatamente pela velocidade de processamento, né? Então, só para focalizar na pergunta... Que é ao vivo, né? Ele se refere a execuções em ao vivo. O que muda? Tem, por exemplo, não sei se eu devo falar isso, mas tem muitos programas de televisão que a gente assiste lá, tipo um programa de música, né? As pessoas cantando e tal. Quem conhece, quem trabalha no estúdio, sabe que está ligado lá um plugin de autotune. Dá para sentir as pessoas cantando mais afinadas do que era para ser, na verdade, né? Tem essas coisas já, né? E por aí vai, né? Da mesma forma que existe o Photoshop, né? Hoje em dia tudo é maquiado, né? O áudio já tem tempo já que está sendo maquiado. E a gente está acostumado a já ouvir coisas perfeitas, assim, e nem sabe que aquilo tudo já foi meticulosamente arrumado. Ok, então... Bem, vamos continuar falando agora de uma coisa muito interessante para você que está interessado em pós-graduação. Como é possível fazer pesquisa relacionada à música na UFG? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. O aluno pode iniciar o seu projeto de iniciação científica na escola de música a partir do segundo semestre. A partir de então, ele pode procurar um grupo de pesquisa e se afiliar a esse grupo. O curso de música tem a pós-graduação no nível de mestrado. Tem 3 linhas de pesquisa. Uma, a música, cultura e sociedade. Outra, a música, criação e expressão. E a terceira, música, educação e saúde. A linha de pesquisa, música, criação e expressão, abarca projetos que envolvem a performance musical, composição, criação musical e interfaces com essas áreas. Para se inscrever no mestrado em música, é necessário que o candidato tenha um bacharelado ou uma licenciatura. Pode ser em áreas afins ou em música, mas o projeto apresentado deve ser dentro de uma das 3 linhas de pesquisa do mestrado e que envolvam a música como tema principal. A seleção para o mestrado sempre acontece no segundo semestre do ano, com fins de montar a turma para o próximo ano. As inscrições acontecem normalmente em setembro ou outubro e as provas acontecem em novembro. Eu quero aproveitar agora para agradecer a participação dos dois e abrir o espaço para considerações finais, por favor. Eu faço dessas últimas palavras um convite. Para aqueles alunos interessados em se aprofundar na música eletroacústica, a nossa pesquisa ela está interligada ao núcleo didático. Então, nós temos aulas laboratoriais que elas são oferecidas à demanda do grupo de composição musical. Porém, existem disciplinas em que recentemente comecei a abrir como se fossem núcleo livre, ou seja, além dos alunos de composição, nós já estamos recebendo alunos de outras áreas de conhecimento, sobretudo da informática, das engenharias, de modo que a gente possa enriquecer, né, esses alunos que muitos deles já vêm com uma certa bagagem pré-graduação de algum instrumento musical, foram para outra área e mantêm esse interesse por música, né? Ou não sabiam como continuar seu contato com música, eles estão tendo essa oportunidade. Ou seja, o que é mais importante não é saber usar determinado programa, é saber os fundamentos científicos, os fundamentos que estão por trás dessas funcionalidades. Uma vez que tem essa base, é possível dominar qualquer software, ou melhor ainda, fazer o seu próprio software. Então, nós queremos fazer esse convite àqueles que são interessados por essa área que nos procurem. É isso aí, então estamos lá no estúdio da EMAC, aguardando as pessoas que queiram fazer o núcleo livre e o curso de Puridata, que é bem, além de ser livre, grátis, as pessoas aprendem muito e não gastam nada com isso.
Ok, obrigado pela participação dos dois. Este foi o programa Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento está sim ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.